Hoje a gente vai falar sobre os 4 principais atalhos, 4 principais pontos que você precisa dominar, que você precisa saber para fazer o seu bebê dormir a noite toda. O primeiro de todos é clareza. O que é clareza? É você conhecer o seu bebê. É você começar a entender o teu bebê, certo? É você conhecer os sinais de sono. É você conhecer quando que uma soneca está curta, quando que uma soneca foi satisfatória. É você conhecer qual é o momento de tirar sonecas, de quantas sonecas o bebê precisa. É o momento de você conhecer a hora de começar o ritual noturno. Isso é clareza. Segunda etapa, que a gente até já comentou, é determinar as principais causas para os despertares. E aqui, eu não digo nem determinar, mas é principalmente você descartar as principais causas. Nesse primeiro momento, você precisa descartar o foco. O seu foco vai ser dizer não. Eu sei que não é fome, eu sei que não é dor, eu sei que não é salto de desenvolvimento, eu sei que ele não está acordando por isso. Depois ficam algumas opções, 2, 3, 4 opções. Depois que ficarem essas opções, fica mais fácil de chegar a uma conclusão. Um exemplo só, meu bebê tem 7 meses, está acordando 4 vezes, eu tenho certeza de que não é fome, tá? A gente já teve uma aula sobre fome, eu tenho certeza de que ele não está acordando com fome, eu tenho certeza que não é imaturidade, certo? Eu tenho certeza que não é salto, eu tenho certeza que não é angústia da separação, certo? Eu tenho essas certezas. O restante eu não tenho certeza. E tenho certeza que eu não exponho o bebê às telas. O restante eu não tenho certeza. Eu não sei se meu ritual tá bom, eu não sei se minha rotina de soneca tá boa, eu não sei se é associação. Então isso a gente vai avaliando. Mas fica muito mais fácil de avaliar quando você só tem 4 opções. E não quando você tem todas aquelas: imaturidade, fome, dor, salto, angústia de separação, exposição às telas, estresse da mãe, rotina alimentar ruim, rotina de sonecas irregular, falta de sonecas, frio, calor, ambiente desajustado, ritual. São muitas coisas. Nesse primeiro momento, o teu foco é dizer não. O teu foco é descartar o máximo que você conseguir. O terceiro atalho é você fazer o ajuste da rotina, tá? Da rotina de sono do teu bebê. Tem muita gente que chama de higiene do sono, é a mesma coisa, certo? E o principal da rotina do bebê, isso vale até os 2 anos, por isso que eu digo que essas aulas, essa maratona vale 0 a 2 anos, depois de 2 anos muda um pouquinho. O principal é você entender alguns pontos. Quais são os pontos? 2 principais pontos, basicamente 2 principais pontos. Você não vai ensinar o teu bebê a dormir. Por mais que a gente veja consultora, por mais que a gente veja algumas pessoas falando: você tem que ensinar o bebê a dormir, você tem que ensinar. Você não ensina isso. Você não ensina o bebê a dormir. Eu sei, é estranho, a gente vê muito isso. Então, quando a gente vê muito e escuta falando algo diferente, realmente fica estranho. Mas você não ensina seu bebê a dormir. O que você faz, então? Então, para que isso tudo? Sua função é proporcionar as melhores condições para o sono do bebê. Proporcionar isso, as melhores condições para o sono. E aqui, quando eu digo melhores condições, eu estou falando de um bebê mais relaxado, um bebê mais confortável, certo? Um bebê num ambiente regular, num ambiente bom para o sono. É disso que eu estou falando. Não é ensinar. Você vai ensinar muita coisa para o teu bebê. Você vai ensiná-lo a andar da melhor forma, você vai ensiná-lo a ler, você vai ensiná-lo a falar da forma correta, mas dormir não, certo? Você vai proporcionar as melhores condições para ele. E é isso que a gente ensina aqui. É isso que eu ensino aqui, tá? Segundo ponto principal do ajuste da rotina que eu preciso que você tenha muito claro. Você não determina horário. Não é você que determina os horários, certo? Eu fiz uma aula ontem à noite, teve muita pergunta sobre isso, de perguntas e respostas, e teve muita pergunta sobre isso. Muita pergunta. Como que eu faço para o meu bebê dormir 8 horas à noite? Como que eu faço para o meu bebê só precisar de 3 sonecas? Você não faz, certo? E é preciso que isso fique claro desde o começo: você não faz. Você não tem, eu não tenho, você não tem, nenhuma de vocês tem qualquer controle sobre o horário que o bebê dorme, sobre o horário que você, tá? Não é você que faz dormir. Tua função é garantir as principais condições e o bebê relaxado para que ele durma. E quando que ele vai dormir? Quando tiver com sono. Você pode ter o melhor ritual do sono possível, o melhor ambiente possível, isolamento acústico perfeito, tudo escurinho, friozinho, bonitinho. Se ele não tiver com sono, ele não vai dormir. Não adianta. Ele vai dormir quando ele tiver sono. Então, entenda, a gente não controla o horário que ele dorme. A gente precisa entender os horários dele, as necessidades dele. E isso fica muito confuso no começo. Por quê? Porque a gente vê constantemente: o certo é fazer o bebê dormir 7h30. Você não consegue. Tem bebê que vai dormir 6h15. Tem bebê que vai dormir muito cedo. E tá tudo bem, certo? Varia. Você não consegue controlar: eu queria que ele tirasse soneca meio-dia. Você não consegue.
Então, eu preciso que isso fique bem claro. Maravilha. E o quarto atalho é entender quais associações estão te atrapalhando. Quais associações do sono estão te atrapalhando. Por quê? Porque nem toda associação, vocês focam muito em associação, mas nem toda associação atrapalha. Nem toda associação prejudica o sono do bebê. Muitas associações ajudam. O que é associação? É tudo aquilo que o bebê interpreta que ele precisa para conseguir dormir. Exemplo, naninha. Exemplo, mamar. Cama compartilhada, chupeta, chupar-dedo, colo. Todas essas são associações. São associações negativas? São associações ruins? Depende. Tá te ajudando ou tá te atrapalhando? Não, eu até gosto. Eu até gosto de amamentar porque ele volta a dormir mais rápido, assim. Ele só tá acordando 1, 2 vezes, então amamentar fica tudo bem, fica bom. Então, isso vai ser ruim? É claro que não. É claro que isso não vai ser ruim, certo? Eu preciso que isso fique muito claro para vocês. Preciso que isso fique muito, muito claro para vocês, certo? Tem algum problema o bebê dormir na cama compartilhada? Não, não tem. Tem vários e vários casos de mães que conseguiram fazer o bebê dormir a noite toda na cama compartilhada. Tem algum problema o bebê dormir no colo? Não. Dorme no colo, vai pro berço e depois dorme a noite toda, sem problema nenhum. Então, outro ponto, porque eu nem lembrei desse ponto, mas nem coloquei na pauta aqui, mas outro ponto. Eu preciso, é obrigatório que o bebê vá acordado pro berço? Não, não é obrigatório que o bebê vá acordado pro berço. Eu costumo recomendar para minhas alunas, consiga que ele durma a noite toda, depois você foca em ir acordado pro berço. Depois você bota para ir acordado para o berço. Algumas fazem o contrário, está tudo bem. Mas é entender que não é obrigatório. É entender que muitas vão ter alguma dificuldade para isso, certo? Alguns vão precisar o bebê precisa estar confortável. Eu vou falar muito sobre isso na maratona, mas o bebê precisa estar confortável para dormir a noite toda. E muitos vão precisar do colo, muitos vão precisar mamar para conseguir ficar confortável para dormir. Então, se você priva ele disso, ele não vai ficar confortável. E se ele não fica confortável, ele não dorme. Alguns vão aceitar bem, outros não vão aceitar. Não ter a mamada, não ter o colo. Então é preciso lembrar disso. Você não precisa fazer com que o teu bebê aprenda a ir a adormecer sozinho, a ir acordado para o berço. Não é algo que seja obrigatório, certo? Tem vantagem? Até tem. Mas dá para fazer dormir a noite toda dormindo no colo, depois levar para o berço? Dá, com certeza dá. A maioria das minhas alunas faz assim. A maioria faz assim, certo? E a minha sugestão de hoje é que você conheça essas etapas. Tá? Conheça esses atalhos. Clareza, primeiro lugar de tudo, clareza, conheça o seu bebê. A gente vai ter uma aula próxima semana sobre isso. Aprofundar só nisso. Sinal de sono, quando que a soneca está satisfatória, quando que não está, quando que o bebê precisa dormir, quando que está bom, qual é o momento, quantas sonecas, tudo isso entra em clareza, entra em conhecer o seu bebê. Depois, descartar a maior quantidade possível de causas de despertares para o seu bebê, depois o ajuste da rotina, depois as associações, certo? A gente vai aprofundar sobre cada uma delas. Mas é importante conhecer, porque o conhecimento dessas etapas facilita a execução, certo? Você conhecer o que vem logo após, facilita a execução. Não é a execução que facilita a próxima etapa, é você conhecer. E isso é algo que ficou claro para mim assim ao longo dos anos, fica cada vez mais claro. E esse é um conhecimento que vem daqui, do campo de batalha, mesmo da mão na massa, de experiência com muitas de vocês que já conseguiram. Então, o conhecimento da etapa seguinte facilita a execução da etapa, certo? Da etapa que você está. Vamos supor que você está chegando hoje aqui. Você conhecer as etapas vai facilitar a tua execução da tua primeira. Clareza, conhecer o bebê, tá? Por quê? Porque você vai saber por que você está fazendo isso tudo. Por que parar para reconhecer sinal de sono? Isso vai te ajudar diretamente em saber se o bebê está em efeito vulcânico, em saber quantas sonecas ele precisa, em saber se essa associação está ajudando ou não, ou está te atrapalhando, ou está atrapalhando o sono do bebê. Conhecer, por exemplo, aí você vai, não, isso eu já conheço, isso eu já consigo. Vou passar para a parte de descartar. Conhecer quando que o bebê está com frio, quando que ele está com calor, vai te ajudar a descartar. Você só vai conseguir descartar se você conhecer, se você souber identificar. Se você souber identificar quando que um ambiente está ajustado, a temperatura está boa ou não. Então, o conhecimento vai facilitar, o conhecimento dessas etapas vai facilitar a execução da etapa que você está. Então você vai lá no manual, vai lá na mentoria, aí assiste as aulas e depois não sabe o que fazer, tá? E quando você estiver na execução de identificar e resolver essas causas, se tiver com dificuldade, assiste a etapa seguinte, continua assistindo as aulas, aí depois volta para executar, tá? Você está executando e está com dificuldade, assiste as aulas seguintes, depois volta e executa, certo? Vai tirando suas dúvidas, volta e executa. É muito comum deixar alguma coisa passar no processo, nesse processo de estudo, nesse processo de assistir aula, é muito comum. Todo mundo deixa algo passar, certo? Todo mundo. Então, se você está perdido, conheça a etapa seguinte, estude as etapas.
E é preciso que fique claro quais são as necessidades do teu bebê. Quanto tempo, para pensar, quanto tempo o teu bebê aguenta ficar acordado? Quanto tempo ele precisa dormir nas sonecas? Ficar acordado primeiro, quanto tempo ele consegue até que fique com sono? Quanto tempo? 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, dependendo da idade do teu bebê? Quanto tempo ele aguenta, da hora que ele acorda até a hora que ele sente sono de novo? Como ele acorda da soneca? Ele acorda bem? Ele acorda irritado? Ele acorda alegre? Ele acorda chorando? Como que ele acorda de dia, durante o dia? Ok, acordou 3 vezes, mas acordou muito bem. Não, acordou 10 vezes, 7 vezes. E já acorda irritado, já acorda enjoado, já acorda, realmente parece que ainda está com sono. São essas clarezas, são esses sinais que você precisa saber. Ele aguenta ficar acordado 2 horas. 40 minutos de soneca para ele é o suficiente. Ou não, 40 minutos de soneca para ele não é o suficiente. Quando ele só dorme 40 minutos, por algum motivo ele acorda, ele já acorda irritado, chorando, ele precisa prolongar. Eu conheço o meu bebê, eu sei que ele precisa de pelo menos 1 hora e 20 de soneca, tá? E é claro, é só um exemplo. Mas antes de ajustar isso tudo, você precisa ter essas clarezas. Você não vai conseguir ter essa certeza se você não conhecer, se você não tiver essa clareza. Você não vai conseguir saber se a tua rotina de soneca está boa se você não tiver essa clareza, certo? Depois de definida, depois de, não, agora sim, agora isso é muito comum, é um relato que eu recebo muito. Agora eu conheço muito mais o meu bebê. Depois disso, depois dessas aulas, eu conheço muito mais o meu bebê. Isso porque é um homem falando de bebê, um homem barbudo falando de bebê. Enfim, aí você vai ajustar a rotina. Aí você vai ajustar a rotina. Claro, você só vai passar para o ajuste da rotina depois que você souber por que ele acorda. Primeiro, clareza. Depois, descartar as causas. Terceiro, ajuste da rotina. Quarto, identificar quais associações estão atrapalhando o sono do bebê. E uma coisa que é comum, e eu preciso alertar vocês, eu preciso que vocês entendam. Pode ser que o sono piore no início disso tudo. Pode ser que o sono piore. Isso é muito comum, tá? É muito comum notar uma piora no início dos ajustes. Por quê? O que é piora? É muito comum notar um bebê assim, um bebê mais agitado, um bebê. Por quê? Porque quando você muda esse processo, quando você faz alguma mudança, teu bebê não gosta de mudança. A gente não gosta de mudança. Imagina um bebê. A gente que tem pleno conhecimento, a gente consegue saber o que está acontecendo, e a gente não gosta de mudança, imagina o teu bebê. Ele não gosta de mudança. Primeiro dia de aula de vocês, na faculdade, na escola, qualquer coisa do tipo, primeira vez que você dirigiu, primeira vez que você fez qualquer coisa, é estranho. A gente fica sempre com aquele alerta ligado. É estranho, tá? Pro bebê também. Então é preciso lembrar disso. Quando você começar a mudar, ele vai estranhar. Tudo vira rotina. Até mesmo você botar teu bebê para dormir na sala de frente para a TV, isso também vira rotina. E aí você tá há 5 meses assim, tá? Você tá há 5 meses, o bebê sempre dormiu na sala, no carrinho, na sala, tudo claro, de frente para a TV, assistindo o Mundo Bita. E aí, de repente, você viu aquele meu story de ontem, deu 600 e tantos compartilhamentos sobre os prejuízos das telas. Aí você vai e desliga a TV. Teu bebê que tá há 5 meses dormindo, assistindo TV. Aí você vai e desliga a TV. É claro que ele vai estranhar. Certo? É claro que ele vai estranhar. Então, se ele estranha, ele chora, ele fica mais agitado, ele fica mais irritado. Você está fazendo alguma coisa errada? É claro que não. Você está fazendo alguma coisa ruim? É claro que não. Você está fazendo bem para o teu bebê. E podem falar o que for. Exposição às telas é ruim para o bebê. Tá? Você pode falar o que for, você pode dizer assim, mas eu não tenho tempo, é a única forma que eu tenho de distrair, de entreter o bebê. Mas é ruim para o bebê. Minha função como pediatra é te falar o que é bom para o teu bebê. Segundo a sociedade, segundo o ministério, é te falar o que é bom para o teu bebê, para a saúde do teu bebê. E exposição às telas é ruim. E aí, se ele está há 5 meses assistindo e você muda, você tira, ele vai estranhar. Mas é muito comum que piore no começo. Então, lembrem disso. Então, o que a gente pode fazer para não piorar no começo, para não ficar ruim? Ir devagar. Uma coisa que eu faço com as minhas alunas é chamado Desafio de 7 dias. Ela manda a rotina delas, 7 dias, eu avalio e mando um checklist por escrito, na ordem de que eu considero prioridade para ela ajustar. E é importantíssimo que vocês, seria interessantíssimo se vocês fizessem a mesma coisa, tá? Mesmo que você venha ou não ser minha aluna na mentoria em fevereiro, faça um checklist do que precisa ser ajustado e ajusta na ordem. Ajusta nessa ordem. Não tenta ajustar tudo de uma vez, porque se uma coisinha só o fato de você desligar a TV já vai deixá-lo mais alerta, mais irritado até. Imagina se você desliga a TV, escurece o ambiente, enfim, bota para tirar mais sonecas, muda tudo.
Ele vai estranhar muito, ele vai estranhar muito. Então vai com calma, faz teu checklist. Para quem for entrar na mentoria vai receber o checklist. E aí segue na ordem, na ordem. O que é prioridade? Essa é a ordem de prioridade. Clareza, descartar, ajuste de rotina, associação. É seguindo essa ordem aqui também, certo? Por isso que eu digo, executem uma coisa de cada vez. Porque se fizer todos os ajustes que você aprendeu de uma vez, pode até acelerar teu desempenho. Ok, se você tiver muita coisa para ajustar e for fazer de uma por uma, vai demorar? Vai. Por isso que eu deixo bem claro a regra dos 6 meses. Eu espero que em até 6 meses você consiga. Eu aposto que em até 6 meses de execução vocês conseguem. Algumas vão ser antes, algumas vão ser depois. Então, assim, em média, vai dar 6 meses. A regra em até 6 meses, eu aposto que de 6 meses de execução, eu aposto que todos vocês vão conseguir. Certo? Então, vamos lá. Um de cada vez. Um ajuste de cada vez. Vão com calma, certo? Vão com calma. Fazer tudo, as chances dele estranhar são muito grandes. Se ele estranhar, as chances dele chorar por causa disso são enormes. Se ele chorar, as chances de você desistir é quase 100%. O risco de você desistir é quase 100%. Então você deve dividir isso em ciclos evolutivos, tá? Estuda, lista os pontos, executa um. Reavalia. Estuda, lista os pontos, executa o outro. Depois executa o outro, tá? Esses ciclos evolutivos que eu chamei de desafio de 7 dias, que na verdade não duram 7 dias, duram 15. Você faz 7 dias avaliando, 7 dias executando, 7 dias avaliando, 7 dias executando. Isso porque algo passa normalmente a fazer parte da rotina do bebê, pelo menos 7 dias de execução, ajustando o ambiente que isso vai fazer parte. Por isso que eu já fiz há alguns meses um desafio aqui entre vocês, desafio 7 dias sem tela, você passar pelo menos 7 dias sem expor o bebê às telas e depois me diz a diferença, para você que expõe, para o bebê que assiste TV, para o bebê que assiste celular, pelo menos 7 dias sem telas e depois me diz a diferença. Quase 100%, não, nada é 100% nessa vida, mas quase 100%. Percebeu a diferença? Olha, agora ele está mais calmo, agora as sonecas estão melhores, diminuiu o despertar noturno, tá? Vi muito relato assim. Que mais? Agora, se você estudou, avaliou as causas, executou, ajustou a rotina, executou tudo conforme, a tendência é ir melhorando progressivamente. São as etapas da mãe. Você chega aqui como uma plantonista, aquela mãe que passa a noite acordada. Plantonista porque é do tempo que eu dava plantão. Eu comecei esse Instagram no tempo que eu dava plantão na urgência. E vocês ficavam acordados comigo, conversando comigo, nos stories e nos directs. Aí eu comecei a chamar vocês de plantonistas. Até hoje eu chamo. Você chega aqui plantonista. Aí você começa a estudar, assistir aula, executar um monte de coisa. Aí teu marido vai te chamar de a louca da rotina, tua sogra vai te chamar de a louca da rotina, porque você está colocando saco de lixo, você está colocando cartolina, você está colocando... Enfim, você teve tanto trabalho para ajustar um quarto bonitinho para o bebê e agora você está colocando cartolina para evitar que a luz passe, você está colocando... O que mais vocês colocam? Cartolina, enfim, qualquer coisa que impeça que a luz entre. Ou, não, esse bebê já vai dormir de novo. Aquele bebê que só tirava uma soneca no dia. Aí você percebe, não, meu Deus, ele precisava de 4. Meu Deus, ele precisava de 3. Aí teu marido já vai dizer, ele vai dormir de novo. Então é comum, no início, você vira a louca da rotina. Você sai de plantonista para a louca da rotina. Aí começa a ter resultado. Aí o bebê começa a tirar mais sonecas. Aquele bebê que entrava na hora da bruxa, no efeito vulcânico, todo final de dia, agora já não entra mais. Agora é um bebê que chora menos. Agora é um bebê mais calmo, que sorri mais. Que ele não tá cansado, ele não tá irritado. Aí você vira a mãe de um bebê bonzinho. Aí você vira a mãe de um bebê bonzinho. Com o tempo, com os ajustes, você consegue ainda mais, vai melhorando ainda mais. E aí ele dorme a noite toda. Quantas de vocês agora não estão ouvindo de outras pessoas? Nossa, como você tem sorte. Nossa, como teu bebê é bonzinho. É porque não estão vendo os bastidores, só vê o palco, só vê o que acontece no palco bonito do bebê bonzinho. Não vê os bastidores de tudo isso para você chegar até lá, não é isso? Então, é assim que acontece, tá? Até que você consegue que durma a noite toda. Aí uma aluna minha das primeiras turmas, ela foi e disse, não, eu tô tão snob que as pessoas olham para mim e perguntam como é que tá o sono do bebê e a maioria já pergunta, vê se isso acontece com você também, a maioria já começa perguntando, assim, e aí, tá acordando muito? E aí, tá difícil, né? Elas não perguntam se já tá dormindo a noite toda. Por quê? Porque não é comum. A gente vai ter aulas sobre cada uma dessas etapas. Primeiro, para quem tá começando, clareza, conheça o teu bebê. Anota hoje, anota nesse final de semana. A gente vai usar na próxima semana. A tarefinha de casa para vocês, prática. Pega no papel e anota quantas vezes teu bebê sentiu sono. Sentir o sono não é dormir, tá? Sentir o sono. Então vamos botar um exemplo assim. E quais horários ele sentiu sono? Anota 1, 2, 3 dias. Quanto mais você anotar, mais você vai ter conhecimento. Daqui a pouco você não vai mais precisar anotar. Vou dar um exemplo.
Teu bebê acordou 5:30 da manhã, 8 horas ele já estava com sono. Aí você bota 8. É sentir sono, tá? Não é tirar soneca. Tirar soneca é outro trabalho. Uma coisa é ele sentir sono, outra coisa é você conseguir que ele durma. Então, 8 horas. Aí, dormiu ou não, se conseguiu ou não essa soneca. Depois sentiu sono de novo, 11:30. Depois sentiu sono de novo, às 15. Depois sentiu sono de novo, 17. Anota. A gente vai usar isso. A gente vai precisar disso.